Jô, já tem aí os tickets, você pode comprar todos os seus hoje, já pode separar todos o que você vai levar, é para missões. Então fale com a irmã Jô antes de você sair daqui hoje, tá? Para que você possa estar participando. E mais uma vez, logo depois do culto, o Ministério de Missões da Igreja, junto do pastor, vão ter uma reunião, um bate-papo rápido para que a gente possa então ver os últimos detalhes dessa celebração que vai ser. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos ver o que nós poderemos aprender com este texto, escrito pelo apóstolo Paulo, orientando a esta igreja. Quero ministrar e falar com vocês hoje sobre a responsabilidade da fé cristã, a responsabilidade de todo cristão. Essa semana eu coloquei um post na internet que dizia o seguinte: o convite de Jesus é: venha como você está. Amém? Mas não fique do jeito que você veio. É uma nova vida, é uma vida transformada, é uma vida modificada para viver coisas diferentes, fazendo coisas diferentes. É um estilo de vida novo. E na teoria, nós todos entendemos isso, a dificuldade está sendo em traduzir a teoria para a prática diária. E o meu desafio para você hoje, nas semanas seguintes, é esse: desafiar você a pegar o conhecimento e a transformá-lo em ações, atitudes práticas. Não vai simplesmente acontecer. Você vai ter que fazer acontecer. E só vai dar certo se você fizer acontecer. Uma das frases que mais me chamou a atenção na música que as irmãs cantaram foi o seguinte: eu vou cantar no meio da tempestade, no meio da dificuldade. Servir a Cristo, ao contrário do que muito se ensina hoje por aí na internet, não é ter vida fácil. É saber, não é ausência de problemas, é saber que nos problemas, nas dificuldades, nos desafios da vida e nas tempestades, Deus estará presente. E você lá na tempestade, no meio temporal, do problema, ainda lá naquela dificuldade, você vai conseguir cantar ao Senhor, glorificar o Senhor, amém? Porque Ele vai estar com você. Tem muita gente que confunde aceitar a Cristo, ser cristão, viver obedecendo a Cristo, como sinal de, como se fosse uma chave mágica para se tornar próspero, rico financeiramente. Não necessariamente. As riquezas vêm de diversas formas. O maior presente é Cristo conosco em meio às tribulações da vida. Amém? Então, Gálatas capítulo 6 vai nos dizer o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem esta pessoa com espírito de brandura. E cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Nós não estamos prontos, nós somos uma obra em construção e Cristo vai nos aperfeiçoando todos os dias. Se entendeu? Diga amém. Então, um não é melhor do que o outro, A não é melhor do que B, o lado direito não é melhor que o lado esquerdo, quem tem mais tempo de igreja não é melhor do que quem tem menos tempo, somos iguais, estamos em um processo de construção e todos devemos vigiar para que a gente não caia. Levem a carga uns dos outros e assim estará cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, mas não sendo nada, engana-se a si mesmo. Fala de humildade, simplicidade, considerando os outros superiores a você mesmo. Hoje, na minha classe, nós tratamos dessa questão do julgamento. Como a gente pode conhecer uma pessoa, tendo que fazer uma análise de quem é a pessoa, para saber o quanto da nossa vida a gente vai abrir para essa pessoa, para saber o quanto nós vamos nos relacionar com essa pessoa, mas sem julgar a pessoa. É uma linha tênue, não é?
dessa questão da análise para saber, opa, quem é essa pessoa, o que me está sendo proposto, qual a intenção por trás dessa proposta, do que simplesmente julgar a pessoa. Então nós precisamos da ação, do mover e da presença do Espírito Santo, para que a gente consiga fazer isso sem julgar os outros. E nós vamos falar um pouco disso na mensagem. Mas cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se engane, de Deus não se zomba, pois daquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou os da família da fé. Vamos orar. Pai, obrigado pelo texto. Que o Teu Espírito Santo nos conduza agora na meditação. Instrua-nos, alimente-nos, transforme-nos, abra o nosso entendimento, que o nosso modo de viver, nosso modo de pensar, nosso modo de agir seja transformado para refletir a Tua presença em nós e a Tua vontade para as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é muito possível que alguém participe da igreja, seja parte da igreja, frequente a igreja, sem necessariamente que tenha em si, ou que produza em si, os frutos que a palavra de Deus diz que nós devemos produzir. Tenha o tipo de comportamento que represente Cristo. E nós vivemos nesse tempo onde o conhecimento tem se expandido, não é? Há muita informação circulando. Há uma efervescência do conhecimento. Está muito fácil buscar conhecimento. O grande problema é que o conhecimento em si não é absolutamente nada. O conhecimento ele precisa ser aplicado e transformado em ações. A maioria de vocês participou do café da manhã da igreja. Alguém chegou, foi na máquina, colocou a água, colocou o pó, o café passou e todos beberam. Se a pessoa simplesmente chegasse, sentasse na cadeira e dissesse, eu sei o que eu tenho que fazer, colocar a água, colocar o pó e apertar o botão que liga a máquina. Mas não tivesse feito, alguém teria tomado café? Não. Porque é o conhecimento aplicado. É um exemplo chulo, raso, para te levar a entender que a mesma regra se aplica a tudo em relação ao seu relacionamento com Deus, em relação ao reino de Deus. Saber o que fazer, mas não fazer, não resolve, não muda. Deus não quer que você tenha somente conhecimento, Deus quer que você tenha conhecimento prático, ou seja, que você pratique aquilo que você tem aprendido. Há um movimento gigantesco, perpetuamente crescente, no reino de Deus na terra, ou seja, na comunidade cristã, de mestres, doutores e tantos outros doutorados, pós-doutorados, e a teologia ela vai sendo profissionalizada. Hoje é muito comum alguém ter mais de um doutorado em áreas diversas. E aí vem pós-doutorados, a gente está cheio de gente que sabe demais. E a igreja começa a servir de menos. Apesar de ter gente sabendo muito mais, a igreja tem se distanciado do propósito, do princípio e do modelo de Cristo. Qual é o modelo de Cristo? O modelo de Cristo é o amor. Então, de nada me adianta ter todo o conhecimento do mundo se eu não praticar o amor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, mesmo que eu chegasse ao ponto
de falar a mesma linguagem dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Dentro do mundo cristão tem experts em tudo. Na linguística, na língua original, da maneira que é traduzido. Não é? E esse conhecimento vai aumentando e se acumulando, mas vai fugindo, se distanciando cada vez mais de Cristo. É como se eu fosse saindo daqui e fosse para aquele canto escuro. Aos poucos a minha imagem ia sumindo. Aos poucos ia ficando mais difícil para você me enxergar lá. Isso tem acontecido em muitos lugares. É ótimo que hajam doutores e pós-doutorandos em diversas áreas da teologia, é ótimo. Mas sem esquecer do fundamental e do básico. É bom lembrar que Jesus estabeleceu o seu ministério usando pessoas simples, que não falavam bem, que não tinham diploma disso ou daquilo. Sabe por quê? Porque a mensagem de Cristo sempre foi, é e continuará sendo simples. E eu e você, a Igreja de Cristo na Terra, erra quando se preocupa mais com essas discussões de datas, de locais, de acontecimentos, gasta o seu tempo, energia e dinheiro com isso, e se esquece de pregar o amor, se esquece de viver o amor, se esquece de praticar o amor. E Paulo aqui, ele alerta aos Gálatas e também a nós, há uma grande necessidade no meio cristão hoje, que não vai ser suprida pelos doutores. By all means, irmãos, estudem, aprendam, adquiram conhecimento, tirem proveito de tudo que está aí hoje, da facilidade que é estudar hoje. Só não se esqueçam do principal. A igreja precisa voltar à prática do amor cristão. Sexta-feira nós começamos o diálogo no nosso pequeno grupo, na nossa célula, tratando de alguns pontos. Porque em algum momento da nossa vida a gente precisa fazer uma análise crítica de quem nós temos sido, como indivíduos e como igreja. E Cristo quer fazer muitas coisas pela igreja, Cristo quer salvar muitas vidas. E às vezes nós somos o empecilho. Porque uma vez que eu me identifico como cristão, as pessoas à minha volta esperam que eu me comporte como cristão. Em todo lugar que eu estiver. Aqui na igreja, na minha casa, na rua, na praia, em qualquer lugar, com qualquer tipo de gente, eu preciso ser cristão. O cristianismo é uma roupa que a gente veste e não tira mais. Não dá para tirar, de pendurar no armário e dizer, domingo eu volto. Isso não é cristianismo. Cristianismo é vivido, cristianismo é praticado. Aquele que cai e se desvia ou comete o pecado público. A primeira parte do texto faz referência a essa pessoa, versículo 1, a parte A. Por que eu disse pecado público? Porque o pecado que é cometido dentro de casa, ninguém sabe dele. Então não tem como, se ele não se tornou público, não tem como a igreja ajudar. A maioria dos nossos pecados são ocultos, particulares, mas há pecados que se tornam de conhecimento público. E como a igreja deve agir nesses casos? Há pecados públicos que trazem potencial de causar escândalos na igreja, prejudicar a vida da igreja, mas ainda assim, o que a igreja precisa fazer é acolhimento. A resposta da igreja é o acolhimento. Mateus capítulo 18. Nós precisamos acolher, ao invés de julgar. É muito simples, mas pode se tornar complexo se a gente não entender o que Cristo espera.
Lembremos-nos do amor de Cristo. Lembremos-nos do amor de Cristo. Devemos nos lembrar do amor de Cristo nas relações nossas uns com os outros. Ah, fiz uma campanha na igreja, fulano de tal não veio. Olha que coisa. Não, ame. Amar é aceitar o outro como ele é. Lembra de quando você começou a namorar lá atrás? A pessoa era perfeita. Em todas as imperfeições, essa pessoa era perfeita. Porque esse é o amor que Cristo espera que nós tenhamos uns pelos outros, irmãos. Todos temos defeitos. E a tendência nossa é achar que o meu padrão é o padrão correto. O meu padrão é o padrão certo. Cada um tem o seu padrão, cada um tem as suas razões. Que, sejamos francos, não precisam ser justificadas para nós, só para Deus. A gente tem que amar a pessoa do jeito que ela é. Tem uns que são mais difíceis mesmo, mas temos que amar a si mesmo. Temos que amar como Cristo amou, é isso que Ele espera. A diferença da igreja de Cristo na terra, irmãos, era a unidade, era o amor. Quando você vai ler o livro de Atos, a igreja que começou, que nós chamamos de igreja primitiva, todos tinham tudo em comum, viviam junto, sentavam à mesa e compartilhavam a alimentação com singeleza de coração, o que está lá, com simplicidade de coração. Ninguém era mais do que ninguém, era um povo só. É isso que Deus quer resgatar. É isso que a nossa igreja precisa fazer. Começando com a aceitação do outro, do jeito que o outro quer. Talvez eu seja mais frequente à igreja e cobre mais daqueles que não são, mas eu preciso aceitar o outro como ele é. Quem não é frequente, quem não participa, quem falta em exagero, está errado. Porque a gente não está aqui por causa do pastor, por causa da igreja, por causa da gente mesmo. Estamos aqui por causa de Deus. O culto é adoração a Deus. O culto é serviço para Deus. Os que caíram devem ser tratados com mansidão. E a gente precisa estender a mão. Meu irmão, mas que pecado absurdo, infantil, como que você entrou nisso? Para nós pode parecer idiotice, infantilidade, mas não cabe a nós julgar se foi idiotice, se foi infantilidade, se foi inocência ou se foi maldade. A nós, segundo o texto bíblico, cabe estender a mão e recuperar o perdido. Abraçar, trazê-lo de volta, abrir-lhe os olhos. O papel nosso da igreja não é excluir, condenar ou rejeitar, mas é abraçar, resgatar, restaurar e reestabelecer a vida espiritual desse irmão, dessa irmã, com Deus e com a igreja. O versículo 2 vai falar de ajudar, levar os fardos uns dos outros. Fardo é algo pesado. Quem carrega precisa de ajuda e não de críticas. Nós não entendemos todas as situações que o irmão ou a irmã está vivendo. A gente vê na igreja com um sorriso no rosto e a tendência nossa é achar que tudo está bem. E de repente aparece o resultado que não está bem. E aí a gente quer cobrar, quer criticar. Só precisamos estender a mão, abraçar, ajudar uns aos outros. A atitude precisa ser: não te vi na igreja, meu irmão, minha irmã, está tudo bem? Preciso de oração? Há algo que a gente possa fazer? Pronto. Ou muitas vezes nem isso. Muitas vezes você simplesmente entra para o seu quarto, fecha a porta, dobra o joelho e ora a Deus. E Deus vai restaurar aquilo que precisa ser restaurado. A igreja precisa entender que nós somos separados do mundo lá fora.
Se não somos separados fisicamente, porque não existe um mundo paralelo, nós somos separados no sentido espiritual. Somos separados no sentido moral. Somos separados no sentido da convivência e dos relacionamentos. O mundo aí fora é um mundo de bullying. Somos todos praticantes do bullying. Bullying é uma palavra muito comum, não é? Hoje em dia. Na minha época de criança, estudante, também tinha, só que a gente não chamava de bullying, aliás, a gente não chamava de nada, não é? Quem não gostava, não gostava, e a única escapatória que a gente tinha era abraçar o apelido. Você não gostou, odiou aquele apelido, mas a melhor coisa era abraçar. Viver com aquilo ali, pronto, perdi a graça. E muita gente perdeu o apelido porque nunca se importou com o apelido. E há gente que nunca gostou do apelido e que tem o apelido até hoje, simplesmente porque não gostou. O bullying acontecia e era liberado. Vivemos num mundo de bullies e também somos bullies. Só que isso não pode acontecer conosco porque nós somos representantes de Cristo. E Cristo, em momento nenhum, ele foi bullying, ou ele fez bullying. Ele criticou, ele bateu, ele isolou. Ele sempre tentou resgatar. E todas as vezes, ou das poucas vezes, que ele foi mais ríspido, tipo, entrar no templo, chicoteando todo mundo e derrubando as mesas dos cambistas, ele tinha uma lição para ensinar ali. E diferentemente de mim e você, ele é Deus. Então não é porque Cristo chegou chutando o pau da barraca, para falar literalmente, que nós também vamos agir assim. Ele é Deus. Amamos criticar, julgar e apontar de dedos. Infelizmente. Mas a gente precisa tirar isso da igreja. E para tirar da igreja, eu tenho que tirar da minha vida. Então isso começa a mudar a nossa igreja hoje, amém? Porque a partir de hoje você vai assumir um compromisso com Deus de não ficar julgando as pessoas e nem apontando o dedo. Que toda vez que você for apontar o dedo para alguém, o Espírito Santo te lembre que aquilo é errado. Eu ia falar uma outra coisa, né? Mas vamos pedir só para o Espírito Santo te ajudar. Eu ia dizer assim, que você sentisse um choque tremendo, da sola do pé até a ponta do último fio de cabelo, né? Mas que o Espírito Santo te lembre que isso é errado, e que você confesse o pecado e mude. Como eu disse na introdução, não vai acontecer por acaso. O que vai acontecer por acaso é a gente criticar. Isso é fácil, a gente não precisa esforçar. Mas eu preciso ter propósito naquilo que eu vou fazer. Tudo isso, todas essas atitudes, é oposto ao que o cristianismo ofereceu, ao que Cristo propôs. O cristianismo é relacionamento e busca de restauração. É aceitação. O evangelho começou a ser pregado entre os desprezados. João estava lá no deserto e veio pregando o evangelho de lá. E a palavra foi se expandindo dali. Porque a esperança foi levada a quem não tinha esperança. Cristo continua sendo a esperança. Infelizmente, o evangelho tem se tornado algo diferente. Mas graças a Deus que nós temos a consciência de sermos diferentes. Quando Elias quis desistir de tudo, Deus, não existe mais ninguém, eu estou sozinho. Deus falou, não Elias, você não sabe de nada. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Existe um remanescente. Irmãos, que nós sejamos o remanescente dessa geração. Amém? Que nós começamos a fazer diferença dentro da nossa casa. E depois para o corredor do nosso prédio, depois para o estacionamento, depois para o vizinho, depois para o outro, e para o outro, e para o outro. Se todos nós formos fazendo isso, mudando a nossa atitude, nós vamos contagiar muitas pessoas a fazer o mesmo. Basta de ouvir a palavra de Deus, achar a mensagem interessante e não aplicar a mensagem na segunda-feira. Aliás, não, aplica a mensagem assim que ela terminar. Já saia da igreja transformado pelo poder do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo quer, mas você tem que querer.
E muitas vezes a atitude precisa começar a mudar. O primeiro lugar é dentro de casa, relacionamento marido e mulher, pais e filhos. Lembremos-nos do amor de Cristo. A parte B do versículo 2 fala de obedecer à lei de Cristo. O que impera no mundo, então, são críticas, cobranças, acusações, julgamentos e condenações. Todo mundo vive isso, você vive isso. Quando a pessoa procura Deus, procura uma igreja, ela quer encontrar na igreja um ambiente diferente do ambiente do mundo. E quem faz esse ambiente diferente? O pastor da igreja? Não, todos nós. Cada um de nós é responsável por criar esse ambiente diferente. Qual é o lema da nossa igreja? Connect Baptist Church, uma igreja que ama. Então a gente precisa botar isso em prática. Isso precisa transparecer. Cristo nos chamou para sermos novas criaturas, nova criação, uma mentalidade diferente, um modo de pensar diferente. Quem é o seu autor favorito secular? Você deve ter um autor favorito secular, né? Alguém lá fora que você admira. Admire Jesus Cristo e põe Jesus Cristo em prática, os seus ensinamentos em práticas. Você ainda se lembra daquilo que Jesus Cristo ensinou, ministrou, com a palavra de Cristo? Você ainda sabe amar o outro sem ressalvas? É um desafio para nós, como foi um desafio para os Gálatas. Sabe qual é a dificuldade aqui no livro de Gálatas? Os que moravam na Galácia, a igreja era formada por judeus e não judeus. Os judeus têm cultura própria. Os gentios, ou não judeus, uma cultura própria. Então essas duas culturas precisavam se encontrar dentro da cultura nova de Jesus Cristo. Então o que Paulo está tentando fazer é aparar as arestas para que essas duas culturas pudessem conviver juntas dentro da cultura de Cristo. Sinto que a igreja, com o passar do tempo, ela está perdendo a cultura do cristianismo. Nós estamos investindo muito em tecnologia, em novidades. A internet está cheia de gente achando novidade na Bíblia, irmãos. Novidades que não vão te levar a lugar nenhum. Absolutamente nenhum. Porque o que vai te levar a algum lugar é entender que Jesus Cristo é o Salvador. Ele pode perdoar e restaurar a sua vida. E a mensagem que Cristo quer que nós preguemos é esta. Que Ele veio para perdoar pecados e salvar vidas. E dar oportunidade a todos. Essa é a mensagem do Evangelho. O que passa disso? Sexta-feira nós estávamos falando. As igrejas estão cheias de ego. As igrejas estão cheias de vaidades. Sabe mais? O que é pior? Os púlpitos das igrejas estão cheios de ego e vaidade. Os palcos da igreja estão cheios de egos e vaidade. Deus quer quebrar isso. Egos e vaidades e a soberba. Deus quer transformar, Deus quer mudar. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador, ele tem um coração quebrantado. O púlpito precisa emanar uma mensagem que apresente Deus. Nada aqui pode aparecer mais do que Deus. Quando o pastor prega, tem que aparecer Deus. Quando o louvor canta, quem tem que aparecer é Deus. As vaidades do púlpito e o ego no púlpito tem causado estragos muito grandes para o reino de Deus na terra. E nós não temos que criticar e apontar o dedo. Também não vamos ignorar e fazer de conta que isso não existe, porque existe. Mas o que a gente deve fazer, dobrar o joelho e orar. Vi um escândalo acontecendo, e pastor esse brigando com o pastor aquele, ora, não precisa publicar nada na internet. Por favor, não publique na internet. Não divulgue para mais ninguém, nem para pedir oração. Ore você. Entra no teu quarto, ore em secreto, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ore. A palavra diz que é mistério que os escândalos aconteçam, mas diz, ai daquele por quem vier o escândalo. Nossos púlpitos, nossos altares precisam esvaziar-se do orgulho, do ego, das vaidades, eu querer ser o tal. Pastor não tem que ser famoso. Jesus Cristo, sim.
Nós cantamos que tu cresças e que eu diminua. Cantar é lindo, mas tem que praticar. Você não tem que ser grande. Cristo tem que ser grande na sua vida. Nós construímos para nós mesmos altares e nos colocamos lá. A gente precisa descer desses altares e entronizar Cristo. A maioria de nós crê absolutamente que Cristo está entronizado nas nossas vidas. Mas eu pergunto para você, está? Eu quero desafiar você a perguntar para Cristo, Senhor, o Senhor está entronizado na minha vida? Ou eu estou só me enganando? Amemo-nos uns aos outros. Vários textos, não vou ler todos por uma questão de tempo. João 15:17, este é o mandamento que vos dou, amem uns aos outros. João 15:12, este é o mandamento, este é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. João 3:11, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. E a Bíblia vai falar desse assunto mais de 1000 vezes. E eu tenho vários outros versículos aqui que não vai dar tempo de mencionar, irmãos. Mas a mensagem central do Evangelho é o amor de Cristo. Amem uns aos outros. Jesus cansou de falar, amem uns aos outros. Maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Segundo maior mandamento, amar o próximo como eu me amo. Está vendo o desafio? A teologia tem se desdobrado, criado teorias, criado pontos. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Tem umas linhas teológicas aí que foram estabelecidas no passado e certo grupo acha que tem que ser isso, outro grupo acha que tem que ser aquilo. Irmãos, nós temos que ser de Jesus Cristo, amém? A Bíblia precisa ser, deve ser a única regra de fé e prática, a única regra de fé e ordem. A Bíblia não precisa de um teólogo complementar, a Bíblia não precisa de livros complementares, a Bíblia não precisa de nada para completar a Bíblia. E tudo que está aí fora para completar a Bíblia é besteira. E não é assunto para aqui, é assunto para ser discutido com o tempo. Mas existem linhas teológicas aí querendo completar a Bíblia. Esqueça os grandes teólogos, olhe para Jesus Cristo. Os grandes teólogos que a igreja tanto adora, foram pecadores como eu e você. Então olhe para Cristo, o exemplo de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Olha, se você é incapaz de amar o próximo, você só está se enganando. É o que Paulo escreveu ensinando aqui. Porque Jesus Cristo ordenou, amemo-nos uns aos outros. Se você não consegue, você está só se enganando que você é um cristão. Não é. Não existe cristão nominal. Existe cristão praticante. Até tem cristão nominal por aí, não é? Mas não vai chegar a lugar nenhum. Porque Cristo não está atrás de cristão nominal, cristão de nome. Cristo quer os verdadeiros adoradores, que são os cristãos que praticam, que obedecem, que cumprem os mandamentos. Esse texto fala contra o egoísmo, contra o individualismo, que estão tão presentes no mundo e tão presentes dentro da igreja. O individualismo, o egoísmo, preocupado com o meu. Negligenciar a ajuda a outros é falta de amor ao próximo. Isto é antagônico ao cristianismo, é contrário ao cristianismo. Muitas das nossas atitudes, irmãos, são contrárias ao cristianismo. E a gente precisa conhecer a palavra de Deus para não cometer esses erros. O cristianismo é comunidade familiar, é amor no seu mais alto grau de existência e significado. A gente precisa entender esse amor, precisamos ser constrangidos por esse amor e transformados por esse amor para sermos pessoas melhores. Só Deus vê o coração, só Deus vai poder dizer quem vai ser salvo. Mas Deus está olhando para o seu coração e para a sua mente. O que Ele está vendo quando Ele olha?
Você se sente aprovado por Deus? Tem uma organização aí fora, não vou falar o nome dela não, que ela tem códigos de comunicação. E se você é membro dessa organização e está em um lugar muito distante daqui, com qualquer dificuldade, você começa a emitir aqueles sinais. Tem vários, né? Aí alguém que também pertence àquela organização, se vê você emitindo aqueles sinais, vai imediatamente até você para te socorrer. E vai te socorrer. Isso é cristianismo na prática. Não estou falando que eles estão fazendo cristianismo, mas a ideia do cristianismo é essa. Viu o irmão necessitado? Corre. Ajuda, ampara. Vê o que precisa. Dê atenção. Infelizmente, dentro de igrejas, tem muita gente enganando-se a si mesmo, como Paulo disse aqui. Enganando-se de que são aprovadas pelo Senhor, mas não produzem os frutos que revelam esta aprovação do Senhor. Pelos frutos vocês os conhecerão. Mateus 7,16. Se a gente olhar para a sua vida, que frutos nós vamos ver? Lembremos-nos do amor de Cristo. Lembremos que a mensagem central do Evangelho é o amor de Deus ao homem perdido. E Jesus Cristo definiu como 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você se ama. Você tem cuidado com o outro do mesmo jeito que você tem cuidado com você? Irmãos, a Igreja de Cristo na Terra, ela vive um momento de escolha. Nós não podemos nos distrair com o colorido, com as luzes, com o show pirotécnico que acontece aí fora. Nós precisamos voltar ao Evangelho. Essa é uma frase muito usada na internet. Voltemos ao Evangelho. Mas nós precisamos voltar à prática do Evangelho puro e simples. Que Jesus morreu para salvar pecadores, que Ele tem poder para perdoar pecados e restaurar vidas, e é isso que Ele faz. Perdoa pecados, restaura vidas e te dá a oportunidade. Jesus te ama do jeito que você é, mas Ele te convida a vir e a ser transformado, a abandonar os seus pecados, a não ser mais a mesma criatura. Outra coisa, a igreja hoje aprendeu a conviver com o pecado, aprendeu a acalentar o pecado, aprendeu a cuidar do pecado, aprendeu a ter pecado de estimação. Cuidado. Esses pecados de estimação irão, ou podem, nos levar à condenação. Porque Deus vê o coração. O texto que nós lemos diz que de Deus não se zomba. Flertar com o pecado é zombar de Deus. Saber que é errado e continuar fazendo é zombar de Deus. Uma coisa é a ignorância de não saber. Outra coisa é o reflexo. Agiu é uma resposta. Outra coisa é eu entender que eu estou no erro, permanecer no erro por uma escolha minha. De Deus não se zomba. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, que o Senhor possa nos dar o entendimento daquilo que foi ministrado aqui. Que nós possamos sentir o que foi ministrado aqui, para que esse sentimento transforme o nosso pensamento, e o nosso pensamento nos leve a ter atitudes que vão dar um resultado, atitudes de amor. Nós não temos amado uns aos outros como devemos, e nós não temos amado ao Senhor como devemos. Nós temos amado mais o mundo e as coisas do mundo do que amado ao Senhor.
É um momento de transformação, de mudança, e nós suplicamos ao Senhor, comece essa mudança nas nossas vidas. Nós damos autoridade ao Senhor de começar essa mudança nas nossas vidas, mudando a nossa consciência, mudando a nossa cabeça, mudando o nosso pensar, o nosso agir. Não podemos e não queremos ser mais como éramos, vivendo em rebeldia contra o Senhor. Retira da nossa vida as vaidades, o orgulho. Retira da nossa vida a soberba, o descaso. Ajuda-nos. Ajuda-nos a frearmos a velocidade com que a vida caminha, para que a gente possa olhar do lado, estender a mão a quem precisa. Ajuda-nos a amarmos e não julgarmos. Ajuda-nos a promover a restauração e não a condenação, não o isolamento. O nosso coração é muito duro, Deus. Transforma-nos pelo Teu poder, ó Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus Pai, que as divinas e santas consolações do Espírito Santo, seja com esta igreja, ó Deus, e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, para sempre. Amém. Que o Senhor possa nos capacitar, irmãos,